Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 22 de julho, bora para nossa análise diária. Hoje, bem galera, hoje a gente ia ter o discurso do Powell, né? Aqui começando pelo DXY, que ele trabalhou, né? Num leve gap de... Gapado não, mas numa alta, né? Uma leve alta, tá? Só que depois ele começou a ficar negativo, né? Um pouquinho mais negativo, mas nada com tanto ímpeto. Depois o Powell, né? Powell 9:30. Deixa eu ver aqui no nosso calendário. Teríamos o discurso do Powell. E o que foi que ele disse? De forma resumida, o discurso do Powell foi que o Federal Reserve é uma instituição dinâmica, né? Para ouvir novas ideias, melhorar a estrutura, capitais para os bancos grandes, né? Ele voltou a falar também que é necessário que os grandes bancos sejam livres para competir entre si. Ele defendeu as instituições não bancárias, como o banco e outras jurisdições também. Só que foi um recado, né, mais ou menos para o Trump, porque o Trump ele quer que baixe os juros, né? E o Powell ele está receoso quanto a isso ainda. Tá, então a gente viu essa demandada aqui do nosso dólar justamente com o nosso juros, tá galera? Nosso juros que também performou de forma, olha só aqui o nosso juros. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso juros. Então o nosso juros abriu um pouco flat, só que para alta, numa leve alta, tá pessoal? Depois ele trocou de lado, né? Lá por umas 9:50, 10:30, ele já estava negativo. Então isso aqui fez com que o mesmo movimento fosse contrário para as bolsas, né? E para o dólar, né? Ele ainda fez um movimento mais forte, né? Começando aqui pelo dólar, ele fez um movimento mais forte, foi lá no 600, né? Foi aqui no 600 e depois caiu, né? Aqui já era um movimento mais forte com o DXY, né, galera? Então o DXY ele começou a pegar força mesmo mais 11 horas, 11:30. E aqui a gente tem, né? 11:30 começou a debandada do dólar. Ele começou a trabalhar uma estrutura de baixa, né? Naturalmente os players foram se desalavancando. Eu acho que até de forma mais passiva, mais tranquila, porque se ele fosse fazer o mesmo movimento, ele ia cair um pouquinho mais, né? Inclusive porque o nosso juros está caindo, mas e os juros ele meio que lateralizou, né? Numa região, deixa eu mostrar aqui, é porque é o meio do mercado, né? Então, pessoal, bom, a partir do meio-dia, os juros ele parou de cair, né? Começou a trabalhar numa queda, mas se estabilizou, né? A gente pode ver aqui os pares, não chegaram nem a 1% de queda, então estão trabalhando entre 0,50 a 0,60, tá? Sendo que a ponta mais curta tá um pouquinho mais flat, né? Tá. Então, aqui, abertura do mercado, né? A gente tem um BRLT, CME, máxima CME, mínima CME, e aqui tá o POC, ajuste e um nível de contrato muito forte, né? Deste mês, né? Então aqui é a liquidez maior do nosso contrato, tá, galera? Eu entendo que de operações tá mais interessante um scalp aqui, né? E ele subiu, né, pessoal? Ele subiu, né, daquele jeito, né? Que ele sobe só de uma vez, ele não fica aqui lateraliza para depois romper. Ele foi lá justamente no 600 para voltar aqui, dava uma operação na modalidade scalp e trazer para nossa média, né, galera? Então eu visualizo que essa aqui seria uma operação mais interessante, né? E abriu, né, o primeiro spot do dia, né? A Petax,
Aí trabalhou em cima da Petax futura. Depois desse movimento aqui, que para mim foi o gatilho para justamente vir desafiar, né? Para vir desafiar aqui essa estrutura, né? Aqui mais em cima. Mas eu sinceramente, olhando para os DIs e para o DXY, não teria feito, né? Eu acho melhor uma venda, porque ela estava correlacionada. Então ele fez a segunda Petax. Olha só onde foi para o preço futuro. Obviamente que eu já coloquei aqui, né, na nossa planilha. Então a gente teve uma puxada mais positiva, depois voltou de novo, né? Então puxou 21 pontos, depois voltou 23 pontos e depois caiu um pouquinho mais, né? 9 pontos e meios. Nosso casado está de 12,40. E a margem de erro da nossa Petax, nosso estudo sugerido, que é meio-dia, foi de 4,5 pontos, né, galera? Então a gente tem aqui o nosso spot do dia, a Petax final, né? E o preço futuro. Ele já veio buscar, né? Aqui, ó, trabalhou por baixo e inclusive eu acho mais interessante, né? Já que ele veio aqui e aqui seria uma possível venda com stop, né? Aqui quando saiu a Petax, aqui seria uma possível venda. Não sei se daria para fazer, né? Porque a Petax ela não saiu certo uma hora, né? Então aqui poderia ser um stopzinho, né? Aqui seria um possível stopzinho na modalidade scalp. Só que eu entendo que pode ser que ele venha para essa zona de liquidez aqui, né? Então ele está numa estrutura de baixa, mas não está numa queda tão forte. Tirando obviamente o nosso DXY e o nosso ajuste, né? Se o ajuste continuar lateralizando, é bem possível que a gente faça o ajuste, né, nesse range aqui de mercado entre o 584 e o nosso 68, né? 68. Bem, o mercado aqui ele vai trabalhar agora em cima da Petax, né, pessoal? Mas de forma geral, eu creio que essa aqui, né, comprado, né, esse aqui, para mim, se não foi um gatilho, né? Aqui um gatilho da compra, tá? Então a gente fica na Petax, em cima da Petax futura, mas não tá tão interessante aqui porque tá uma zona muito conflituosa, né? Aqui, como tem muita liquidez, o mercado ele traz a liquidez para cá e vai levar para algum dos lados, né? E é melhor, né, para nós traders menores esperarmos ele pegar um rumo, ele voltar, né, que seria o famoso pullback, e aí sim comprar para vir desafiar a máxima ou a mínima, né? Só que com essa queda do DXY e mais os nossos juros, ele fez a segunda Petax, né? Quase tocou, né? Mas depois passou por ela. E aqui os players entenderam, né? Conforme o DXY, aqui já era 11,40, né? Que o DXY ele já estava em queda aqui. Deixa eu mostrar de novo. Mais 11,40, olha só a queda do DXY e depois ele continuou renovando, né? Porque o DXY ele faz um movimento que ele volta, né? Aqui, pega um pouco de liquidez e volta de novo. Só que ele só foi numa e voltou, renovou. Então isso aqui dá uma movimentação mais forte de queda, tá, pessoal? Então era para ficar vendido, né? E onde estava a venda aqui? Exatamente na Petax à vista. Então ele vem aqui, essa Petax ela funciona como um suporte, tá? Para quem está comprado no preço futuro. Os players naturalmente desmontaram as posições, né? Quem está comprado e entende que o câmbio ele funciona desse jeito, desmonta a posição, né? E isso aqui vira um excelente uma resistência, né? Então olha só, uma venda aqui para trazer para essa zona de contrato, né? Aqui já seria bem interessante. E o preço ele correu mais, né, pessoal? Deixa eu ver aqui quanto ele correu. 20 pontos mais ou menos, né, do topo.
até a mínima até então tá mais ou menos 35 pontos, né? Hoje exportador e importador defendeu realmente o 600, né? E o preço agora ele está trabalhando em cima do preço futuro. Basicamente, né, a gente tem uma simetria de mercado onde foi fechado. Por quê? Na manhã, né, a gente trabalha esse conceito que quando a cotação ela consegue buscar o spot do dia, que é a Petax final, nós conseguimos fechar uma simetria que há no câmbio, né? Tá. Nosso mini índice. Bora aqui para o nosso mini índice. Mini índice, ele fez um movimento que, no meu entendimento, né, foi por causa dos juros, tá, pessoal? Que ele deu um momento mais comprador para ele, né? Os juros, como ele caiu, trocou de lado, o mini índice subiu, né? E aqui na abertura do mercado à vista, olha só, galera. Abertura do mercado à vista. Olha só como ele ficou boa parte da manhã, tá aqui até meio-dia, né? A gente tem aqui a linha zero, como ele tá bem comprador, né? A gente tem o micro S&P 500, né? Micro S&P. Algumas bolsas americanas elas trabalharam numa leve queda, mas outras numa alta, né? Aí só aqui, olha só, o setor bancário em azul, flat, mais comprador. O índice B6C, que é o índice comoditizado aqui da nossa B3, trabalhando numa alta, né? Inclusive consolidada, mas está devolvendo, né? Já está numa alta de 0,40, né? E depois do meio-dia, né? As empresas aqui do setor bancário, as ações do setor bancário começaram a devolver um pouco mais esse movimento, movimento de alta, né? Então o mini índice ele devolveu mais um pouco esse movimento, né? Aqui, a abertura, eu entendo que quem comprou, né, tem uma justificativa para levar pelo menos aqui para um 1%, aqui já está quase 0,5% de alta, dá para levar para 1%, só que não foi possível porque aqui a gente tem o nosso... Aqui a gente teve uma outra movimentação que é a abertura do mercado americano, né? Então as nossas ADRs, bora ver aqui no nosso aqui EWZ, né, pessoal, trabalhando numa alta, né? Numa alta, mas numa leve alta. E o BR Titãs trabalhando numa alta já consolidada, né? Inclusive fez um movimento mais forte aqui na abertura. Devolveu, né, um pouquinho do movimento, mas continuou com a estrutura de alta. Ele fez esse movimento aqui, que foi justamente arbitrado com o nosso IBOV, né? E a gente teve aqui, se não, uma compra bem interessante, que foi justamente nessa região aqui, né? Entre as médias para renovar. Então o mini índice ele fez esta movimentação, né? Abriu aqui o mercado, ficou um pouco lateral, né? A gente tem a zona de rejeição e aceitação. O que ele faz? Ou ele vem para cá e faz esse movimento, que é o liquid sweep, ou então não, né? Ou então ele faz um movimento, vem no sai do POC, né? Ele dá uma pequena movimentação mais forte, ou de queda ou de alta. Foi o que ele fez de alta, né? Não consegue mais tocar o POC e segue o seu rumo, né? E isso aqui foi justamente com os nossos juros, tá, pessoal? Então o pullback aqui, quem conseguiu comprar em cima da média, tá bem interessante. Só que tá uma compra até então não tão proveitosa, porque nós temos aqui o nosso ajuste e o nosso POC, né? Então aqui é uma resistência a ser vencida, e quando ele passou com força, justamente a gente tem aqui que ele vai ter um indício de alta, né? Porque o que ele faz? Quando ele
É bem verdade que ele chegou aqui e mostrou uma resistência, né? Mas o interessante é quando ele passa, aí volta e toca. E aqui estaria a nossa compra, que é uma compra mais confiável, né? Comprar aqui, tu já tá no praticamente topo do dia, né? Mas nada que possa ficar tão caro, né? Para o mercado, né? A gente precisa entender isso, que aqui ele está ainda em 0,5% de alta. O mini índice ele está bem confortável aqui, né? O câmbio e o mini índice estão confortáveis aqui. 0,5% de alta, 0,5% de queda. O que vai dar o tom do mercado naturalmente são as nossas correlações e macro, né? E a nossa macro ela estava um pouquinho mais para alta, sendo que deixa eu mostrar aqui, né? O nosso, olha só, o dólar, né? O dólar se desvalorizando e os outros pares do Forex, inclusive ganhando mais força, né? Bitcoin subindo 2 de alta, né? E os nossos índices aqui, né, como eu falei para vocês, trabalharam um pouco mais de forma mais mista. O Dow Jones Russell trabalhando numa leve alta, sendo que o S&P e o Nasdaq trabalhando numa baixa. E a Europa também em queda, aqui lá no Japão, o DAX alemão também numa queda, e o pessoal comprando proteção, né? Que esse aqui é o VIX, o nosso índice do meio do S&P 500. Então, quando ele está comprado, naturalmente o S&P 500 ele tende a cair. Só que o nosso juros deu uma outra movimentação para o nosso mini índice, né? E para nossa bolsa, porque é os juros que manda no mundo, tá, galera? É os juros que manda no mundo. Os juros ele manda no câmbio e na bolsa, né? A gente tem que entender essa tríade. Tá. Então, aí o mini índice fez de novo uma região aqui, ó, que ficou balizando, né? Ele trouxe essa liquidez e trabalhou aqui em cima, né? Abertura do mercado americano, aí eu entendo que aqui seria uma compra para vir desafiar até então essa máxima. Sendo que assim ele o fez, né? Mas depois voltou de novo em cima do POC, né? E aqui ele faz um movimento, aí sim, um movimento de liquid sweep. Que movimento é esse? A gente tem a liquidez aqui, só que nós temos uma defesa. Ele vem aqui na mínima, né? Aí aqui assim é para estar comprado. Mas por quê? Por causa da macro, né? E inclusive ele está aqui nas nossas VWAPs, né? Nas VWAPs ancorada, que naturalmente ela tá de vermelho aqui, que é justamente para vender, e verde para comprar, né? Então olha só como o preço vem aqui, vende, vem, volta, comprado e volta para o meio, né? Comprado, volta para o meio. Só que o que é interessante que a macro é de alta, então não é interessante vir vendido, é melhor tu entrar comprado, porque o movimento é de alta, né? Mas o mercado ele se move, né? E o que foi que aconteceu aqui? Ele mudou de lado, né? Ele não conseguiu mais vir aqui para cima porque também tocou 3 vezes aqui. Tem comprador, né, galera? Tem comprador. O comprador tá aqui geralmente no 1%, no 136.500, né? Que é um preço mais redondo, né? E aqui em cima a gente tem a maior liquidez do nosso contrato, né? Então seria mais interessante. Eu só veria numa venda se o preço ele viesse para cá e imediatamente ele viesse, né, aqui para baixo, né? Se ele fizesse essa movimentação que nós temos um pouco aqui. Então aqui é justamente a resistência, né? A gente tem aqui o preço de rejeição e aceitação. Aqui você passa calor, tá? Aqui e aqui ou tu é estopado logo ou a posição ela rende bons frutos, né? Então, o que eu acho mais interessante, ele vinha aqui, né? Violar essa região de preço, né? Aí sim para fazer uma venda melhor. Mas
a tendência aqui é de compra, né, pessoal? Tendência aqui é de compra. Então é mais interessante fazer essa compra, né? Aqui já fazer a parcial, e quando chegar aqui até aqui ainda cabe uma compra, porque ele passou pelo meio, fez um movimento, né? Que é a varredura, né? Que a gente em português é liquid sweep em inglês, mas em português é varredura, né? Então ele faz essa varredura para vir desafiar. Só que a venda atuou, né? E conseguiu defender esses níveis de preço. E basicamente, né? Tua compra tá aqui ou aqui, mas aqui é na modalidade scalp e tem que vir logo desafiar. E quando chegar aqui já faz parcial e traz para cá traz o teu stop e tenta mitigar, né? Por mais que ele tire, continue, mas ele tem que fazer isso, porque o que nós queremos é movimento verdadeiro, né? Não é fraco, né? Porque acontece isso aqui. Aí a defesa, né? Isso aqui é um movimento forte, né? E isso aqui é um movimento fraco, tá? Então, galera, basicamente é isso. Aqui para o mini índice, né? Ele trocou meio que de lado, tá trabalhando em cima da VWAP. Aqui o preço fica um pouquinho mais errôneo, tá? Cuidado aí com as breaking news de política, né? Pode sair hoje ou amanhã. A gente tem aí que o nosso cenário da política tá piorando, né? Pode sair também algum tipo de drive ali nos Estados Unidos acerca da nossa aqui, né, da nossa movimentação política que está acontecendo, na perseguição. Então, tomem cuidado, usem o stop, galera. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal e deixem o like. Qualquer dúvidas, perguntem aqui no comentário. Ok? Valeu!